Prometi que a gente ia voltar e a gente voltou. Então, confiram agora a segunda parte do nosso episódio falando sobre burnout e saúde mental com o nosso convidado especial, Dr. Lucas Cuco, psiquiatra, e que está aqui participando desse episódio com a gente, dando o ponto de vista dele clínico sobre o assunto e pensando com a gente sobre soluções em relação a esse tema. E se você não conferiu o primeiro episódio, não perde tempo, ele tá aqui na nossa listinha e a gente quer saber tudo o que você achou. Bora? Nossa, e te ouvindo falar que estava revisitando alguns lugares em que eu trabalhei e relembrando aqui da minha experiência como operadora de telemarketing no call center, né? Gente, não sobraria uma, assim, se houvesse, de fato, essa perícia no local de trabalho e etc, assim. Era o que a gente estava conversando, né? Porque é um trabalho formal, é um trabalho com uma carteira assinada, eu tinha lá a possibilidade de um convênio médico, tinha o VR, tinha um crachá da empresa, que para muitas pessoas, tipo, é um símbolo muito importante, você tá com um crachá, pega fretado e etc., mas o quanto que havia uma pressão gigantesca, tanto do lado da empresa, de metas super inalcançáveis, tanto de lidar com clientes, assim, né? E nada prepara a gente para aquilo. Tipo, a gente tinha muito script, muito material, mas a cada ligação era um ser humano diferente, com uma história diferente, com uma necessidade diferente. E o quanto que a gente tinha ali, eu recebia ligações, né? Eu era do serviço de atendimento ao cliente, o quanto que eu não conseguia resolver as coisas, assim. Era muita. Eu me pressionava demais, assim, porque eu gostaria de resolver muitas das situações que não tinha como, assim, e ainda mais tratando de dinheiro. Eu atendia cartão de crédito, eram pessoas endividadas, eram pessoas que ligavam para saber por que não tinha o limite do cartão e estava na farmácia. Eu lembro de uma moça, me marcou muito, tipo, ela estava indo enterrar um familiar e ela tinha deixado aquele cartão de crédito guardado para uma emergência e ela foi comprar a passagem e o cartão não passou. E aí ela ligou lá para saber o que estava acontecendo, enfim, ela comprou um produto com cartão de crédito que já preenchia todo o limite do cartão. Então, na verdade, não tinha limite nenhum. Nossa. Gente, eu lembro assim, como se fosse ontem, assim, e eu pensando, cara, mesmo se eu pedir um aumento de limite, demora tempo para aprovar, etc. Eu tive que falar para ela, olha, não vai dar para você ir. Tipo, com esse cartão não tem como. E ela me falou assim, meu Deus, eu não vou conseguir me despedir. E eu fiquei tipo, não, você não vai. Eu não sei o que fazer com isso, assim, Então, o quanto que tem alguns tipos de serviço que mesmo dentro da formalidade ainda são muito precarizados, no sentido de preparo mesmo que a empresa consegue oferecer para a gente. Eu nunca tive um treinamento, por exemplo, de desenvolvimento emocional. Como amparar o cliente, como não se deixar interferir por isso. Então, fico pensando o quanto que precisa ter uma humanização das tarefas que a gente tem e o quanto que a cultura da empresa precisa avançar junto com isso, né? Eu acho que, como a gente estava conversando, parece que as empresas têm medo daquele funcionário, daquela pessoa que está passando por um quadro de burnout. E, na minha visão, a empresa deveria ser a primeira pessoa, a liderança, ele deveria ser a primeira pessoa a virar e falar, cara, você não está bem, vamos investigar isso? Vamos parar para pensar aqui, o que está acontecendo? E não fingir que nada está acontecendo. Eu acho que tem muito assim, tipo, vamos deixando rolar, tira um dia para você, emenda aqui esse feriado. Não, mas esse semestre você sabe que assim, semestre que vem vai ser diferente. E pouca mudança estrutural, assim, de falar abertamente. Queremos mudar. Entendemos que não está dando certo. O que a gente pode fazer, né? Eu vejo muito caminhando mais para. O ideal seria caminhar para esse caminho do que essas medidas muito paliativas para uma coisa que é muito séria, né? Eu fico pensando também muito nessa questão do home office, né, que, enfim,
surgiu aí, né, bastante com a pandemia e tudo mais, e que permanece muito, né, até hoje e tal. E de como, enfim, né, é complicado, né, fazer essa distinção do, como assim, o ambiente de trabalho no home office, né, e, e como que se, enfim, como que se faz essa fiscalização, né, de aonde que o trabalho começa, onde que termina dentro do ambiente de casa, né, a gente sabe que muitas vezes o trabalho, ele nos acessa pelo celular, pelo e-mail, né, muitas vezes a gente está olhando e-mail de trabalho de madrugada, né, só que eu estou na minha cama, então não estou no meu ambiente de trabalho, então não estou trabalhando, então não posso falar que é burnout. Então essas sutilezas, né, que eventualmente dificultam, né, essa evidência, né, de que o trabalho está contribuindo ali para o sofrimento do paciente, né, que muitas vezes não são consideradas, né, e enfim, e acaba que mais uma vez, né, o paciente é penalizado, né, e não a empresa, né? Eu acho que se tinha alguém, né, se tinha alguma entidade aí que precisaria sentir vergonha é a própria empresa, né, de estar adoecendo o paciente, né? Então eu realmente acho muito difícil, né, o burnout como um diagnóstico médico do paciente contribuir por ele mesmo, né, para essa mudança que a gente precisa das políticas das empresas, né? Eu acho que ele Uhum. pode ser um início aí, né, de um caminho para isso, mas eu acho que enquanto o foco for no doente, no sentido de que a pessoa que está doente, então isso é muito mais um problema da pessoa, e não o contrário, né, focando na empresa, eu acho que, enfim, mudanças mais substanciais vão ser ainda difíceis, assim, de serem alcançadas, E né? no contexto do remoto, então, o quanto que é difícil a leitura Uhum, daquele seu colaborador, né? Eu acho que a gente teve, é óbvio, a gente passou por uma pandemia, foi horrível, foi assustador, sem vacina, e tudo aquilo que a gente vivenciou, infelizmente, e mais felizmente sobrevivemos, mas a questão da relação gestor-gerido, o quanto ficou fragilizado, assim, né? O quanto que essa distância física torna difícil essa comunicação efetiva, essa leitura, essa percepção de que algo está errado. Acho que são uhum, nas sutilezas, assim, a pessoa que começa a chegar atrasada na reunião, começa a ter quadros de dores, etc. Tô com dor nas costas, essa queixa constante de cansaço, cansaço que nunca termina, então não é por um período, não é por uma semana, uhum, o quanto que as lideranças elas precisam estar preparadas, né, para conseguir acolher. O uhum. processo de gestão de pessoas ele é muito complexo, muito mais pensando na mediação de relações do que delegar, né? Eu sempre tive algumas experiências de liderança e delegar é muito fácil, mas é você olhar para a cara Uhum, da pessoa e falar assim: olha, o prazo faz sentido? Pode ser então até amanhã? perfeito. E ler a Uhum, pessoa, né? Tipo, é muito provável que a pessoa vai falar sim, é possível. Mas com que cara? Assim, é muito complicado. uhum. Não, perfeito. Eu concordo totalmente. Eu acho que na mesma medida que o home office ele pode acabar dificultando essa leitura do gestor, né, em relação ao trabalhador, ali ao gerido, de como que ele está, enfim, experienciando o trabalho, se tem alguma coisa errada, a mesma coisa como você acabou de concluir, perde-se totalmente a noção de demanda, do que cabe ali para o prazo determinado quando você está em home office, né? Reunião toda hora, né? Muitas dinâmicas que começaram a acontecer muito por conta do home office, mas que numa vida de trabalho presencial, enfim, não seria possível realmente, né? Entendeu? Então,
concordo 100%, né? Essa questão do home office traz sutilezas aí para, né, para essa dinâmica do trabalho e para as formas como isso pode acabar proporcionando um eventual adoecimento, ainda mais, né? Ainda mais. Há algumas semanas a gente publicou um conteúdo lá na página da Pulsa, depois dei uma olhada falando sobre saúde mental e demissões e diversidade e inclusão. E aí lá a gente postou uma pesquisa em que fala que homens vivenciam o burnout muito mais relacionada à questão da remuneração, então da queixa de terem um salário abaixo do esperado, enquanto que para mulheres isso está muito mais relacionada ao como que elas têm que vivenciar e se relacionar com as pessoas do trabalho. E isso me faz pensar o quanto é desgastante não ser a maioria, não ser um homem branco, cis, hétero. E isso ficou muito claro, assim, quantas vezes a gente mulher passa por situações de opressão, e como fica difícil, e aí de novo voltando lá para a discussão do CID e do perito e etc., demonstrar isso, tipo, cara, eu tô sendo oprimida aqui, não é legal, não é um lugar legal para mulheres. E aí, de novo, entra o papel da empresa não chegar a esse ponto de ter que vir um médico perito fazer essa análise, mas sim da empresa a todo momento conseguir entender o grau de felicidade, de sentimento de inclusão e equidade dentro das organizações, né? Porque é isso, de novo, a terapia, vale terapia, não vai dar conta de toda essa complexidade. Antes da gente retomar esse assunto, eu queria falar especificamente sobre como as empresas se colocam muito também, né, de cuidado com as pessoas, principalmente, eu vejo muito isso na publicidade, né, e em startups, e, enfim, na comunicação em geral, que a gente quer trabalhar com pessoas, a gente quer humanizar tudo, mas ainda falta um preparo muito grande, assim, das lideranças para, de fato, lidar com pessoas. Não tem um preparo, não tem um protocolo do que a gente faz com essa pessoa, de como a gente vai gerir essa pessoa. Existe a boa intenção, né? Mas acho que a boa intenção por si só não resolve muita coisa. E quando você fala também da sua experiência no telemarketing, eu penso muito sobre o quanto o telemarketing, ele tem dois pontos que eu quero fazer sobre o telemarketing. Um é sobre o quanto ele acaba sendo, né, para uma grande parcela das pessoas, a porta de entrada no mercado de trabalho. Porque você não tem experiência, e aí o primeiro lugar que vai te contratar com a carteira assinada, que não vai te pedir 2 anos de experiência para você ser estagiário, por exemplo, é o call center. Não, e assim, não só para pessoas em início de carreira, assim, para qualquer pessoa que quer se inserir no mercado de trabalho. Sim, um call center, assim, é o lugar da diversidade. Tem desde pessoas muito velhas, pessoas com deficiência, comunidade LGBT em peso no call center, pessoas no primeiro emprego, mães que buscam uma oportunidade de trabalho formal, além do trabalho doméstico. Então, foi um dos motivadores de eu querer ser socióloga, né? Estudar o call center. Porque é isso, assim, essa complexidade que é aquele ambiente específico, assim. Que loucura, né? Isso que você está colocando. Parece que todas aquelas pessoas que o mercado corporativo, por alguma razão, não quer, né? Eu não queria até pouco tempo atrás, inserir dentro das suas empresas, elas estavam automaticamente direcionadas para o mercado do call center. Então, é uma porta de entrada para essas pessoas no mercado de trabalho formal. E aí o outro ponto é o quanto que essas pessoas, logo na primeira experiência, podem já ficarem 100%, né, ou fortemente, assim, abaladas por ser um ambiente de muita pressão, por ser um ambiente de alta performance, por ser um ambiente onde você está lidando com a emoção de outras pessoas, você não tem um preparo para isso, que era o que você estava dizendo. E o ambiente de call center por si só,
quando você está lidando com outras pessoas, já é um ambiente pra caramba. E aí, quando essa pessoa ela sai dali, pra onde que ela vai depois? É outro call center. É outro call center, ela nem tem mais estrutura, sabe? É muito, recomendo fortemente, gente. Existe uma socióloga pesquisadora, professora doutora Selma Venco. Ela estudou bastante o call center. É uma das minhas inspirações também, estudo sobre a sociologia do trabalho. Mas é isso, assim, na pesquisa dela ela fala, as pessoas elas vão indo de call center em call center, porque, gente, existem muitos, tá? Não é um ou dois, assim, existem muitos, e a força de trabalho e a quantidade de dinheiro que movimenta é muito grande. Nossa, interessante, não sabia que tinha esse estudo mais aprofundado, né, dos ambientes do call center, mas é assustador como desde o começo da minha especialização como psiquiatra, as pessoas que trabalham, né, no telemarketing e que acabam sofrendo aí as consequências da dinâmica do trabalho, elas aparecem muito, assim, obviamente que eu não tenho Olha só. uma experiência de saber como é que são diferentes dinâmicas de trabalho, mas o que eu sei da minha experiência pessoal, né, na clínica, como psiquiatra, é a frequência de pessoas que trabalham em call center, né, e a gente estava agora há pouco falando da população menos favorecida que eventualmente aparece no pronto-socorro e das pessoas que aparecem, né? Você tinha me perguntado, né, talvez até alguma especificação da população, mas das pessoas que aparecem se queixando da dinâmica de trabalho, assim, como uma fonte principal do esgotamento emocional que elas estão passando, muitas, é realmente assustadora a quantidade de pessoas que trabalham no telemarketing. Nossa, é isso aqui. Então, a minha experiência aqui enquanto pessoa que iniciou. Talvez outros psiquiatras que eventualmente, ou profissionais de saúde mental que escutem isso, esse meu relato concordem aí prontamente, porque é realmente uma coisa que chama muita atenção. Legal a gente ter essa conversa, esse momento aqui, porque é isso, né? Une a minha experiência enquanto atendente de telemarketing, enquanto socióloga e depois pesquisadora sobre relações de trabalho e a sua experiência clínica também, trazendo mais uma camada aí de algo que é muito complicado. Assim. Hoje eu entendo, eu consigo enxergar assim, o quanto que o telemarketing me orientou enquanto profissional. Vejo muitas, assim, das qualidades que outras lideranças minhas depois pontuaram enquanto profissional, que eu tenho certeza que eu desenvolvi no telemarketing. Foi uma oportunidade muito interessante. Mas, como eu já comentei em outros momentos, era uma experiência profissional que tinha data para acabar. E aí até a Selma Venco estuda isso como o telemarketing é um lugar trampolim, né? Então, para mim eu estava lá naquele momento, eu tinha um objetivo, eu queria continuar conciliar estudo e trabalho, mas eu sabia que eu ia sair dali. E o quanto que isso também me trazia um lugar de privilégio de questionar alguns direcionamentos, algumas decisões que eram trazidas para mim enquanto eu via ali minhas outras colegas que simplesmente tinham que dançar conforme a música e iam adoecendo. Isso assim, falando do adoecimento mental. Para quem não sabe, no telemarketing, a gente não pode simplesmente levantar e ir ao banheiro. A gente tem as nossas pausas programadas, a gente tem que ir no banheiro no horário que o sistema calcula que não vai ser um pico de ligação para distribuir ali como que vai ser os 10 minutos de intervalo de cada pessoa. É muito doido. Tipo, o nosso tempo ele é dito e calculado por uma máquina. Tipo, eu tô falando o dia inteiro, eu preciso beber litros e litros de água. Então, com uma eu lógica... preciso parar um pouco de olhar pra tela. E eu simplesmente não posso levantar e sair. Uma lógica completamente antifisiológica, né? Como é que você quer que uma dinâmica de trabalho vai no movimento contrário da fisiologia do corpo humano, como que você quer que essa dinâmica de trabalho não adoeça a pessoa, né? Fisicamente, emocionalmente, enfim. Eu quero trazer um ponto ainda sobre isso, que é o seguinte, o quanto também que esse cálculo fisiológico do quanto, né, de cruzar o pico de ligações do call center com o momento fisiológico daquela pessoa, também é orientado para homens, né?
porque não está levando em consideração, por exemplo, mulheres que estão amamentando, porque são essas mães que estão trabalhando no call center. Uma mulher que está durante o período menstrual, cara, eu não consigo calcular em que momento do dia eu vou ter que trocar o meu absorvente, por exemplo, né? E isso ficar vinculado a um sistema e que dita o momento em que eu posso levantar e ter, sabe, o mínimo, isso para mim é desumano, né? Trata essas pessoas de forma realmente como se elas fossem indignas de terem direito a coisas básicas, né? Como o seu direito. E aí volta para o começo da nossa conversa, né? A gente ainda está falando de um trabalho formal, a gente está falando de um lugar que é a porta de entrada para muitas pessoas. Então, assim, dentro da estratificação de tipos de emprego, no final do dia é um lugar de carteira assinada, seu salário vai cair, etc. E aí, como que a gente consegue balancear tudo isso? Como que eu consigo abraçar o meu sofrimento que aquele lugar está causando, enquanto eu vejo que, cara, eu sou privilegiada pra caramba. E aí? Eu sofro, tem gente sofrendo mais que eu, meu sofrimento é digno ou não? E eu acho que até trazendo aqui para o lado pessoal, assim, muitos outros momentos, eu tolerei coisas em outros ambientes de trabalho tão ruins quanto, mas pensando, nossa, mas pelo menos eu não estou no call center, tipo, agora eu ocupo outro lugar, então eu consigo ser forte, né? Vai trazendo essa dureza pra gente, pro nosso profissional, pro nosso psicológico, e, cara, isso é muito errado. Ninguém deveria, a gente acaba balizando por baixo, né? O quanto que a nossa estrutura social, econômica, coloca a gente para baixo. A gente vai normalizando essas microagressões, essas microviolências do trabalho, do ambiente de trabalho, porque a gente já passou por coisas muito piores. Então, bom, como eu já aguentei coisa pior e eu sobrevivi, então eu vou aguentar aqui mais um pouquinho, porque eu sei que lá na frente isso vai me proporcionar XYZ. E é muito complicado, porque para a gente também virar e falar assim, não, eu vou romper com esse ciclo, sabe? Eu vou me opor, eu vou falar sobre, eu vou denunciar, eu vou na publicidade, quem é da publicidade sabe que todo ano roda a planilha das agências, que é uma planilha que todo mundo preenche ali de forma anônima e que roda o mercado publicitário inteiro, onde as denúncias, né, de condições de trabalho são feitas em relação às agências, e vai desde a agência menorzinha até a agência maior. O primeiro ano em que ela começou a rodar foi um choque, todo mundo, né, levou um susto. E caramba, tá rolando aí uma mobilização da classe trabalhadora de dar nomes aos bois, ainda que de forma anônima. E começou a surtir alguns efeitos, assim, porque clientes começaram a questionar as condições de trabalho que essas agências estavam colocando os seus funcionários, porque estava começando a pegar mal para eles financiar esse tipo de comportamento das agências. Mas eu vejo que, assim, teve os seus dias de glória, mas, assim, foi muito superficial. E que, assim, ainda que essas empresas tenham cobrado um posicionamento, uma mudança, também foi ali naquele momento. Então, já cumpri com o meu papel, agora eu também não vou ficar aqui fiscalizando. E aí cabe a quem fiscalizar, né? Quem vai olhar para isso? Ninguém vai olhar para isso. E aí, enquanto funcionária, quero romper com esse ciclo de abusos, e às vezes, assim, não tem nem abuso, né? Em agência é muito comum rolar abuso, que é horrível, mas quando você está numa agência onde não existe o assédio moral, o assédio sexual, você já fala, caramba, tô trabalhando num lugar da hora. Assim, ou você é mal remunerado, você tá trabalhando pra caramba, você tá fazendo a função de 3 ou 4 pessoas, você não tá sendo reconhecido. Dentro de agência ainda é muito difícil você ter algum tipo de projeção de carreira, então se eu quero subir eu vou ter que trocar de emprego, isso é desgastante pra caralho. É uma grande loucura, tóxico, funciona por um tempo, quem fiscaliza, não sei. Quem fiscaliza são os próprios trabalhadores, que basicamente quem fica. Ah, sim. São os próprios trabalhadores, e aí lembrei o que eu ia dizer. Eu, enquanto funcionária, né, se eu quero romper com isso também anda de mim confortável financeiramente para poder falar, mano, não quero mais trabalhar desse jeito, eu vou me preservar, eu vou sair e tchau.
ou então vou me juntar aqui com uma outra galera, e isso precisa de apoio de outras pessoas. Mas ainda que eu consiga juntar, sei lá, 15, 20, 30 pessoas para fazer, tipo, sabe, uma rebelião como tá rolando nos Estados Unidos, né, que é a grande demissão, né, o mercado de trabalho aqui no Brasil, ele tá tão ruim que no dia seguinte, 30 novas pessoas vão aparecer aceitando essas condições de trabalho, aceitando ganhar provavelmente metade do que eu estava ganhando ali, porque precisam da grana, né? Então, a gente começa a ver por aí como o buraco é muito mais embaixo, né? Como uma questão também cara, uma coisa política mesmo, da gente ter um amparo social político que a gente ainda não tem. Sim. E penso também assim, o quanto que a gente escuta, né? Nossa, você é muito guerreira. Cara, eu não quero, não sei você, Bea, eu não quero ser guerreira, Não. né? Assim, tempo de ser guerreira ficou lá no Coliseu de gladiador. Eu não tô aqui pra ser guerreira, pra matar um leão por dia. Eu sou uma pessoa, eu quero ser feliz, eu quero ter um horário de trabalho que começa e que termina, eu quero ter uma remuneração justa, eu quero ter acesso à saúde, entendeu? Saber que eu tô trabalhando e que em algum momento eu vou poder me aposentar, que é algo que, vixe, se a gente entrar nesse assunto aqui, acho que a gente vai sair mais triste do que a gente entrou. Mas é muito complicado, né? Eu não quero ser guerreira, não quero ser lida dessa forma, eu só quero poder ser uma funcionária, sabe? Poder trabalhar. Sim, ser uma profissional, poder me desenvolver naquele ambiente, poder desenvolver as pessoas que estão ali junto comigo. E às 18h30 o crachá tá na mesa e eu vou viver a minha vida com tranquilidade, com qualidade, com saúde, né? Eu prefiro acreditar que existem boas pessoas nos RHs. Fica aqui minha mensagem de encorajamento para elas: não desistam. Entendeu? Eu imagino que ser um funcionário de gente de gestão, de RH, hoje deve ser muito desafiador. Eu acredito muito na geração Z, que tem demonstrado aí que está colocando limites, e limites até pra gente aqui, os milênios, que a gente olha e fala: nossa, mas eles estão reclamando demais. E às vezes eu falo: cara, eles não estão, eles estão certos. Eu que estou envelhecendo mal. Estão pedindo o mínimo, não é? É isso, a jornada de trabalho que tem que ser combinada, respeitada, enfim. Então, a minha mensagem aqui, quase um apelo, ouçam seus funcionários e colaboradores, tipo, olhem para eles de verdade. Eu sei que é muito mais fácil rodar uma pesquisa de clima e ver lá, tá todo mundo feliz, etc. Mas, cara, vamos lá, que eu sou uma pessoa dos dados. Tipo, quantas pessoas responderam essa pesquisa? A organização inteira, 50%? Cara, se tem outros 50% que não quer responder, vamos olhar? Vamos, entendeu? Vamos julgar uma pesquisa de clima relevante a partir de 80%, porque assim... E dessas que responderam assim, vamos falar real, será que todas estão sendo realmente sinceras nessas pesquisas? A gente precisa confiar que estão, vai, mas eu acho assim, ó, nota 8 não é uma boa nota, gente. 7 não é uma boa nota. Então, assim, não tenham medo, né, de falar sobre a saúde mental das pessoas da sua organização. E aí, falar em saúde mental é remuneração justa, é uma jornada de trabalho coerente, é um pacote de benefícios que faça sentido, que seja flexível, que dialogue ali com as pessoas que estão na organização. E é isso, assim, tipo, gente, funcionário feliz é bom demais, eles trabalham pra caramba, eles querem fazer o melhor, tipo, o cara que tá doentinho... Eles promovem bem a sua empresa, cara. Sim, a pessoa que tá doente, ela não tá fazendo bem pra ninguém. É isso, não desistam e sejam honestos, assim. Como eu disse, olhe com atenção, carinho, amplie o contexto de leitura daquela pessoa. Então, não só olhar para a organização como todo, pensando aqui em diversidade. Existe algum grupo que está, por algum motivo, mais insatisfeito que o outro? Existe um grupo que tem uma taxa de demissão maior que a outra? Então, assim, se aprofundem em dados,
para conseguir orientar melhor. Tipo, gente, fazer happy hour, dinâmica com a bexiga, dança da cadeira, sei lá, cara, isso não deixa o funcionário feliz. Não é por aí, entendeu? Pode ser, e assim, às vezes até pode ser uma felicidade momentânea genuína, mas não é o suficiente, gente, não vamos nos enganar. E funcionários, se valorizem, tá? Pelo amor de Deus, gente, o bombonzinho de Dia do Trabalhador, não, não é por aí. Não, Entendeu? A gente merece mais. não se contentem com day off, com um banco de horas. Na minha opinião, assim, gente, banco de horas tem que ser remunerado, porque é um tempo que você não vai recuperar, o tempo não vai voltar. Você pode até tirar esses X horas que você tem em banco em outro momento, mas você não vai ter as experiências que você poderia ter tido naquele dia. Isso precisa ser retornado para você de alguma maneira palpável, tangente, né? Não com um day off que vai te deixar estressado porque você não está trabalhando, porque você não está produzindo, porque o trabalho vai acumular. Um banco de horas, para mim, é uma das maiores falácias que existe como pseudo-benefício, né? Ou até como trabalho flexível, horário de trabalho flexível. Polêmica, que eu acho que precisa. Mas assim, de repente, por que não dar a opção de você escolher? Você quer fazer banco ou você quer receber suas horas? Exato. Então, assim, dialogar a necessidade do seu grupo de funcionários com o que você está oferecendo. E aí, pensando, sobretudo sobre marcadores de diversidade, eu acho que as áreas de diversidade, equidade e inclusão, ou ESG, têm aí esse papel de ter esse olhar com recortes para acolhimento, para pensar também em ações e estratégias para determinado grupo de pessoas. Então, grupo de afinidade, são outros tipos de formação, outros tipos de pacote de benefício. Então, acho que dá para melhorar muito. Mas, de novo, assim, precisa de energia, as empresas precisam, de fato, ter a intenção e essa virada de chave que, cara, você precisa do funcionário feliz. Você não quer, a cada 3 meses, contratar uma pessoa porque rolou uma demissão, porque alguém saiu, porque alguém está de licença. Então, é custoso para todo mundo. Para quem fica, para quem sai, para a organização. Todo mundo. A equipe que perde aquele colaborador fica sobrecarregada, emocionalmente é desgastante. A liderança que perde aquele funcionário, se era um funcionário com quem ela mantinha uma boa relação, né? Acho que é ainda muito mais difícil, porque, você não quer perder aquele funcionário, mas de alguma maneira você também não podia fazer mais por ele por alguma questão. Quando é um funcionário que não ficou feliz trabalhando ali, você, enquanto liderança, se questiona, né? Putz, que cagada, né? Será que onde foi que eu errei? E ter que desenvolver uma outra pessoa do zero é muito difícil, leva muito tempo, é muito desgastante. E se existe uma rotatividade tão alta, essa pessoa nova, em muito pouco tempo, ela vai começar a ficar desmotivada, porque ela vai começar a perceber um padrão dentro daquele lugar que, tipo, cara, por alguma razão ninguém para aqui, tem alguma coisa errada, e aí é só ladeira abaixo, entendeu? A empresa que para de ganhar dinheiro são os outros funcionários que acabam sendo contaminados por esse clima horroroso, vai se criando um clima terrível. É isso, entendeu? Passando ainda um ponto com o que você falou sobre RH e pilares de diversidade, equidade e inclusão e ESG dentro das empresas, essas áreas elas precisam receber investimento. Não é você abrir uma área de diversidade e inclusão dentro da sua empresa e convidar os colaboradores que já estão carregados para fazerem o trabalho de profissionais que deveriam estar sendo contratados e remunerados para isso, com expertise, com conhecimento e com a disponibilidade para fazer esse trabalho. Né? Vamos começar por aí. E assim, pagar essas pessoas que vão estar focadas em fazer isso e principalmente começar com coisas que a gente pode fazer de forma muito simples. Por que a gente não fala de transparência salarial? Já que a gente está falando de trabalho, ninguém está trabalhando também porque, eu sou feliz e eu amo o que eu faço. Todo mundo trabalha porque tem conta para pagar. Sim, verdades na mesa. Venderam pra gente essa ideia
de trabalhe com o que você ame, você nunca mais trabalhará um dia na vida. Na verdade, você trabalhará todos os dias da sua vida e você vai morrer trabalhando. Independente de você amar ou não. Exatamente. Então, por que não está falando de transparência salarial? Qual que é o grande medo das empresas em implementarem isso como padrão? Sim, e assim, gente, vamos hackear o sistema. Glassdoor tá aí. Bora publicar o salário. Não sente a vontade para puxar isso. E assim, quando você está procurando uma oportunidade de emprego, dá uma olhada lá. Tipo, vê o que pinta ali de comentário, etc. Para você não se frustrar e não se colocar numa situação que vai ser muito difícil de sair depois. Então, assim, vamos tentar se blindar. Uma pergunta que eu levo para entrevista de emprego é: essa vaga é nova ou tinha uma pessoa antes? Essa pessoa saiu por quê? É óbvio que nunca vou falar, teve um burnout, mas você faz a leitura ali, a pessoa fica tensa, gagueja, tal. Então, você já começa aí tateando o que está acontecendo exatamente. Você já dá até um Porque... indicativo para a empresa de quem que ela está contratando, né? Exatamente. Sim, vou fazer perguntas inconvenientes. Esse é meu estilo. Mas, sim, de conseguir não se colocar, é óbvio, não estou falando aqui que culpabilizando a pessoa que está sofrendo com a síndrome de burnout nem nada, mas assim, vamos nos cuidar enquanto comunidade trabalhadora e trazer e trocar esse tipo de informação. Eu acredito muito que o crachá na mesa é esse espaço, é essa tentativa de trazer à tona esse tipo de tema, esse tipo de discussão, da gente conseguir ampliar esse lugar de troca, porque é muito difícil sair depois. E aí, caminhando aqui já para o nosso final, e a gente estava conversando bastante sobre a questão dos marcadores de diversidade, e como que o ambiente de trabalho ele pode ser nocivo para pessoas que têm alguns marcadores. Queria que vocês contassem para vocês o que é um ambiente de trabalho seguro e inclusivo. E se vocês acreditam que ele existe de verdade ou se ele é um mito que rodeia, que acho que vai ser legal fazer essa rodada, porque a gente trabalha em lugares bastante diferentes. Então eu queria saber. Eu acredito que um ambiente de trabalho seguro e inclusivo é um ambiente de trabalho onde o combinado não sai caro por aí, sabe? Então, se a gente faz trabalho, se a gente combinou um modelo de trabalho presencial, home office, se a gente combinou um certo tipo de remuneração, já começa por aí, sabe? Então, cumprir com o básico. E eu vejo como básico direito ao descanso sempre. Então, não ter que usar o meu WhatsApp, ferramenta de trabalho. Realmente conseguir traçar esses limites, o que é muito difícil, mas é o básico do básico. Então, transparência salarial. Número 1, transparência salarial. Equidade salarial. Então, não sei por que mulheres ainda ganham menos do que homens, mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas, então a gente está na base da pirâmide sempre e carregando o trabalho pesado. E inclusivo é que eu não seja a exceção à regra, o que ainda é muito comum em pleno século XXI. Eu já passei por, muitas empresas, eu via isso como um problema, mas hoje não é mais um problema, mas assim, infelizmente em todos os lugares que eu passei eu era a exceção. Continuo sendo a exceção. Então, isso para mim é um ambiente inclusivo. Aqui eu, enquanto exceção, começo a virar regra. Eu acho que um trabalho inclusivo, enfim, seria um trabalho aí que, obviamente, não cause nenhum adoecimento, né, pro seu trabalhador, né, que evidentemente seja resguardado aí por todos os direitos trabalhistas, né, enfim, eu sei que tô falando aí de um mundo ideal, né, eu sei que a realidade está longe de ser assim, né, a gente sabe que tem muito trabalho informal, né, e que seja um trabalho que, enfim, de alguma forma agregue algum tipo de sentido positivo para a vida daquela pessoa. Eu acho muito complicado, né, o trabalho, ele, né, idealmente falando, eu acho muito complicado o trabalho, ele
ter um propósito apenas como fonte de renda, né? Muitas vezes, né, é isso que acontece. E eu não sei se, quando a gente pensa em num ambiente de trabalho ideal, né, eu acho que existia um sentido, né, para a pessoa estar ali desempenhando aquilo que vai além, né, da questão financeira, né, mas que consiga extrapolar isso, né, consiga, enfim, proporcionar para aquela pessoa algum tipo de dignidade, algum tipo de, enfim, propósito maior de vida e tudo mais. Eu acho que, para mim, isso é um trabalho com condições adequadas, né. Eu queria fazer uma última pontuação, que é em relação a essa questão diagnóstica, né, que o diagnóstico ele serve para identificar uma anormalidade, né, quando aparentemente tem uma situação errada acontecendo, tem alguma anormalidade acontecendo ali, quando eu identifico essa anormalidade, eu fiz o meu diagnóstico, né. E pensando, né, nessa conversa toda sobre o síndrome de burnout e tudo mais, eu acho que vale uma reflexão de que às vezes não tem nada mais normal do que reagir com esgotamento, com falta de identificação com o seu trabalho, com perda da sua criatividade, todos os outros sintomas depressivos e ansiosos. Não tem nada mais normal do que você manifestar isso estando num ambiente adoecedor, né? Então eu insisto um pouco nessa questão de que a normalidade, ela não está na pessoa. A reação da pessoa é completamente normal, é completamente esperada, é completamente proporcional, né? Faz todo sentido. Nada seria muito mais surpreendente se aquela pessoa tivesse bem, feliz, né, satisfeita, trabalhando num lugar completamente adoecedor, né? Então, quando a gente fala de diagnóstico, que a gente quer identificar uma normalidade, novamente, a normalidade está na dinâmica de trabalho da empresa e não na forma como a pessoa expressa, manifesta, vivencia o sofrimento causado por aquele trabalho. Nossa, ótima pontuação. Acho que é um resumo muito legal de como a gente conduziu essa conversa aqui, e legal, quero muito que as pessoas, ao ouvir isso, se sintam abraçadas e acolhidas de alguma forma. Porque a luta é coletiva, né? Nossa, eu tô aqui vibrando muito. De novo, eu vou apontar que a gente precisa evoluir isso para um videocast, porque a animação e acho que a gente tá gravando aqui numa sexta-feira à noite, galera. Então, depois de uma semana muito cansativa para todo mundo, numa semana que a gente não teve feriado. Não, teve feriado, mas a gente ainda assim tá cansado. Exato. A gente tá aqui e acho que ouvir isso que o Lucas falou é como se fosse um quentinho no coração e que vai dar um gás, assim, pra gente começar a próxima semana sabendo que existem mais de nós e pessoas que estão no mesmo barco que a gente e olhando com cuidado pra gente. Eu não respondi aqui o que é um ambiente de trabalho seguro e inclusivo para mim, né? Resumindo aqui, vou retomar. O que para mim é um ambiente de trabalho seguro e inclusivo é estar num lugar de trabalho que seja voltado para o desenvolvimento humano e profissional das pessoas. Eu acredito muito que o ambiente de trabalho é um lugar que deve se propor a pensar sobre a sociedade. A gente, na nossa vida adulta, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. E então eu acredito que tenha que ser um lugar de desenvolvimento social e profissional, que as empresas têm que estar comprometidas em construir a sociedade que a gente quer e que a gente acredita e que é o melhor para todo mundo. Porque eu acho que tem ótimas empresas que constroem a sociedade que elas querem, que não é a que eu quero. Então, eu acho que é isso. E pessoalmente para mim, assim, é poder ser quem eu sou. Dentro
dos meus marcadores, da minha forma de viver a vida. Entendo que tem um momento Beatriz profissional, um momento que eu sento lá, apresento dados e blá blá blá, mas não tem como separar quem eu sou do ofício que eu exerço, assim. Então, poder ser quem eu sou e poder produzir algo para a humanidade, para a sociedade, para o capitalismo, mas poder ser quem eu sou. Então, para mim, vem esse lugar, a inclusão vem muito desse lugar também, e da segurança que isso pode trazer. Como eu disse, tive aí experiências e, embora eu tenha muitas críticas ao call center, por exemplo, acho que ele é um lugar que conseguia absorver muito a individualidade de cada um. E eu não vi isso em muitos outros lugares que eu passei, assim. Então, gostaria que a gente pudesse, enquanto humanidade, enquanto forças de trabalho, conseguir ter esse processo de desenvolvimento também a partir desses lugares. Que linda, tão sonhadora. Mas um dia vai. Mas já tá indo, gente. Eu acho que a Pulsa, por exemplo, é um exemplo disso, assim. Cada vez que a gente é contratada para dar uma palestra em algum lugar, em alguma empresa, para falar sobre temas do nosso cotidiano, da sociedade, é isso que eu acredito. Eu acredito muito na educação ao longo da vida, né? Acho que a gente não esgotou de pensar sobre a sociedade. Eu acho que todo mundo tem algo para acrescentar e contribuir e repensar. Então, eu sou sonhadora, mas eu tô vivendo esse sonho agora. Isso tem sido muito legal. Super. E o quanto também que esse lugar de aprendizado, né, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, ele não vem, nem sempre vem de uma instituição de ensino, né? Não depende de você se matricular num curso e estudar isso e receber um diploma. Mas a gente precisa estar aberto para que esse aprendizado venha de diversos lugares e de formas que não necessariamente é a maneira como a gente esperava que ela viesse. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado aqui mais uma conversa com um crachá na mesa. Dr. Lucas, muito obrigada por topar o nosso convite, por trazer contribuições super pertinentes e conseguir agregar a sua visão enquanto especialista, enquanto doutor, enquanto não doutor também, das suas vivências. Foi muito legal. Imagina, eu que agradeço o convite. Acho que foi um assunto muito pertinente, na verdade. Eu acho que provavelmente daria para fazer parte 2, parte 3 do mesmo tema, né? Porque realmente é um tema muito vasto, com muitas nuances, muito complexo, e que, infelizmente, vai ser atual ainda por um tempo. Então, enfim, né? Quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente pensar, especialmente em conjunto, né? Eu acho que a gente vai conseguir, enfim, de alguma forma participar aí desse caminho que talvez, né, o CID-11 tenha iniciado, né, digamos assim, né, colocando aí a síndrome de burnout como um diagnóstico, aí pensando nisso como algo que de alguma forma vai chamar a atenção para o verdadeiro causador ali, né, desse problema, que é a empresa, né. E como eu comentei, eu acho que existe ainda um longo caminho, né, no sentido da gente elaborar melhor essa responsabilidade da empresa, né, realmente focar a nossa atenção na empresa como o que está acontecendo, né, de anormal e não necessariamente no doente. Então eu acho que existe um caminho muito longo até isso, mas eu acho que, enfim, né, a gente fazendo isso que a gente está fazendo agora, né, conversando bastante sobre esse tema, pensando em conjunto, pensando em formas aí de lidar com isso e de responsabilizar os verdadeiros responsáveis, eu acho que a gente consegue aí alguma coisa, não sei o que a gente vai conseguir, sinceramente, mas eu acho que a mudança que a gente quer pro mundo. Esperamos que sim.
É isso, gente. Obrigada. A gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira. E eu queria fazer um convite também para quem acompanhou esse nosso episódio aqui, comentar lá no nosso Instagram, @pulsa.cc, o que achou desse episódio, como que você se identifica, qual que é a sua opinião, enfim, para que isso seja apenas o começo de uma conversa, né? E que talvez juntos a gente consiga chegar a encontrar uma solução para esse problema, porque infelizmente ainda não temos todas as respostas, mas a gente tem muitas perguntas e talvez em conjunto a gente consiga chegar em alguma solução.